Você para e pensa como é que se constrói o 3-1. Jogadas individuais, nada de muito brilhantismo tático, ou de apuro, ou daquele envolvimento coletivo que a gente já viu muitas vezes do Flamengo e que esse torcedor, a todo momento, quer voltar a ver e ainda não viu. Davi Luiz, ou ele joga centralizado, como um líbero, e mesmo assim tem que se chamar muita atenção dele, ou não dá para o Davi Luiz sair para ser um zagueiro de combate. Individualidade, amigão. Quem decidiu o jogo foi o Pedro. O Pedro, neste ano de 2023, tem mais de 1 gol por jogo. São 12 jogos e 13 gols. Verdade. É claro, são outros patamares, outras esferas, outros adversários, outras ligas. Mas sim, ainda com esses números é espantoso você comparar então, com o Ronaldo. não. Acho que, né? Mengão vence o Vasco e está na final do Campeonato Carioca. Vamos ver agora o que os comentaristas do Futebol 90 da ESPN falaram da vitória do nosso Mengão. Já quero convidar você que é novo aqui no nosso canal a se inscrever, a deixar aquele like e ativar o sininho para não perder nada. Galera, sempre estou atento a tudo que a imprensa fala do Mengão para trazer para você o melhor conteúdo. As imagens de vídeo são da ESPN Brasil Grupo Disney. Vou deixar aqui na descrição o link como créditos, canal aqui do YouTube ESPN. Beleza? E aí, cara, você está animado com o Mengão? Você ainda tem um pé atrás? Você acha que o Flamengo precisa melhorar? O quanto? Muito? Pouco? Tá bom? Tá evoluindo bem? O que você acha sobre o Flamengo que ontem venceu o Vasco por 3-1. Vitor Pereira, foi bem, foi mal? Quero que você comente aqui também e deixe o seu ponto de vista sobre o técnico. Vamos aqui acompanhar o vídeo. Simbora. Não. Eu vou tentar voltar. Segue pro jogo. Eu vou tentar tá pintando um Vasco e Flamengo aí, vamos lá. Você tem um 3-1. Tem um 3-1. Você tem um 3-1 que até meados ali, 30 minutos talvez ali do segundo tempo, era um 1-1, um adversário pressionando e muito mais próximo de um segundo gol, que causaria uma eliminação do Flamengo. Aí você para e pensa como é que se constrói o 3-1. Jogadas individuais, nada de muito brilhantismo tático, ou de apuro, ou daquele envolvimento coletivo que a gente já viu muitas vezes do Flamengo e que esse torcedor, a todo momento, quer voltar a ver e ainda não viu. Primeiro tempo também, primeiro tempo muito difícil, o Flamengo larga na frente, o Vasco empata, falha da defesa, mais uma falha de bola da defesa do Flamengo. E como é que nasce o primeiro gol também? Uma roubada de bola, uma qualidade do Ayrton Lucas muito bem ontem, qualidade do Pedro para finalizar, ainda que tenha um desvio, é o Pedro mais uma vez ali presente. Então, esse torcedor, ele sabe o que é bom, esse torcedor sabe o que o time pode jogar, esse torcedor sabe qual é o teto do Flamengo. O Flamengo está muito longe do seu teto. Então, esse torcedor, ele tem os motivos dele para criticar, para ficar impaciente, para olhar para frente e pensar, não vai ser o Vasco todas as rodadas do Brasileiro, não vai ser o Vasco na final do estadual, não vai ser o Vasco na Libertadores. Vai ter algum time ali de um pouco mais de qualidade, porque falta um pouco de qualidade na hora da finalização, na hora, sabe, do arremate ali de tirar o 10, falta isso ao Vasco. O Vasco tentou, criou, envolveu, mas faltou o arremate, faltou finalizar, faltou transformar isso em vantagem. Na Libertadores, vai ter quem faça. Nas rodadas mais importantes do Brasileiro, vai ter quem faça. Numa eventual mata-mata mais agudo de Copa do Brasil, vai ter quem faça. Na final do Carioca, daqui a 2 semanas, vai ter quem faça. Então, assim, o torcedor fica preocupado de maneira legítima. E também fica naquele momento ali, você perguntou, assim que a juiz apita, acaba, tem mais é que provocar. Na análise de ontem, ganhou, despachou, respirou, evitou um fracasso ali. Mas está ainda na base das individualidades? A gente falou do jogo contra o Vasco 3-2, falamos de quem? Arrascaeta. Sim. Aí ontem a gente pode falar do Pedro, Ayrton Lucas e tudo. Ainda está muito na base da individualidade o Flamengo? O coletivo não está aparecendo ainda, Zé? Boa tarde, William. Boa tarde, meu Boa tarde, Pedro. Boa tarde, seu José. Boa tarde, Bubu. Estou curioso para saber quem... Não é a sua? Não, eu não tenho barba para pintar. A minha... O dia que eu pintar a minha barba ou o meu cabelo vai ser de laranja. Não, sem dúvida alguma, William. Sem dúvida alguma. Mas essa era e continua sendo um dos grandes diferenciais do Flamengo. Né, nos momentos de dificuldade, as individualidades aparecem. Foi assim no passado. Foi assim no passado. Lembra 2-1 contra o River Plate na final da Libertadores? Lembro. O que aconteceu? Individualidade. Erro dos adversários e individualidade. Gabigol principalmente e Arrascaeta. No primeiro gol, a individualidade do Bruno Henrique. Na primeira jogada que ele conseguiu sair da marcação, o Arrascaeta e o Gabigol. E depois uma falha individual e o Gabigol foi lá e acabou o jogo. Jogar contra o Flamengo tem essa dificuldade. Mas quando você tem um coletivo
em algum momento não está legal e tal, etc., aparecem as individualidades, beleza. O problema de agora é que a gente ainda não viu o coletivo e está só nas individualidades. Não, mas eu fico tranquilo porque, assim, o próprio Vitor Pereira, na sua entrevista, poderia ter um tom diferente, né? Sim. Nós já estamos vendo, já conhecemos o Vitor Pereira já há um bom tempo. Gozado, nesse jogo, se eu não me engano, nos últimos jogos, ele falou que, eu acho que foi no último jogo, ele falou, não vi nenhum time produzir mais que o Flamengo e tal. Nesse jogo, não. Nesse jogo, acho que ele baixou um pouco a bola e falou, pô, peraí, não posso ficar contando, querendo enganar os outros, porque não funciona dessa forma. Ele mesmo admitiu, olha, já jogamos melhor, esse jogo nós não conseguimos jogar. Frutos do adversário também. Eu acho que aquela distância... hoje o futebol te dá a possibilidade, através do preparo físico e das questões táticas, de você diminuir essa distância que existe na parte técnica de um time ao outro. Né? É dizer que o Vasco dá para jogar de igual para igual contra o Flamengo durante 90 minutos? De 10 jogos, quantos o Flamengo vai ganhar? 5, 6, se os dois estiverem... no melhor de cada um? Pronto. Entendeu? Eu acho que o Flamengo é superior. Mas, com essas distâncias... minimizadas por conta do preparo físico e da tática, aí você põe mais um quesito aí que para mim é fundamental para que isso se transforme no jogo como foi ontem. A rivalidade. Claro. Né? O Vasco vinha de Flamengo, ABC e Flamengo de novo, enquanto o Flamengo uma semana de descanso. E nós vimos ontem o Vasco colocando o Flamengo em certas dificuldades. Né? Se você tem o Varela para jogar como lateral... Põe o Varela para jogar como lateral. É que ele não estava fisicamente 100%. Deu uma poupada no Varela, mas só que aí você perde o que você tem melhor no atleta como eu não entendi essa do Vitor Pereira. Você tocou um ponto bom aí. Eu acho que a intenção dele, William, era de segurar um pouco o Piton, porque o Piton vem muito, né? Piton vem bastante. Mas o Vasco foi ali, né? Sim, mas é natural. Se você coloca um atacante, que é puro atacante, para jogar como um lateral direito, um ala, né? Um ala lá, né? Um ala, vamos dizer assim. Eu vou explorar aquela parte. Foi o que o Vasco fez, pô. Foi o que o Vasco fez e conseguiu. Então, assim, se é para colocar, por quê? Porque do outro lado você já tem um jogador que é agudo, que é o Ayrton Lucas. Aí você tem 3 zagueiros que continuam batendo cabeça. Eu, particularmente, assim, não sei como é que está o Léo Pereira, se está 100% ou não, ele entrou ontem e tal, mas não sei se está 100% ou não. Mas o Davi Luiz, ou ele joga centralizado, como um líbero, e mesmo assim tem que se chamar muita atenção dele, ou não dá para o Davi Luiz sair para ser um zagueiro de combate. Não dá. É bom lembrar que os 3 zagueiros já mudaram. Já teve o Fabrício Bruno, o Rodrigo Caio, o Davi Luiz agora, e teve o Pablo, e nada deu certo. Thiago Maia jogou de zagueiro para Thiago Maia. Não dá. E nada até agora. Não dá. Por isso que eu acho que você, às vezes, você insiste dar murro em ponto de faca. Se você já tentou com várias formações, vários adversários, você tentou 3 zagueiros, modificou essa trinca de zagueiros e nenhuma delas te deu a segurança para você falar, opa, peraí, tô tranquilo, beleza, próximo jogo serão titulares. Então você precisa começar a entender que aquele tipo de jogo não vai te proporcionar tranquilidade. Por quê? Porque se você não está bem atrás, o meio-campo também fica vulnerável. Porque o cara nunca fica seguro de sair, se ele fica, se ele vai, se ele fica, se ele vai. Você viu ontem, é o que eu falo quando você joga com dois jogadores com a perna esquerda no meio-campo. Você viu quantas vezes o Gerson veio para o lado direito para jogar? Ele não vem, é difícil, ele não vem. Né? Aí o Thiago Maia tem que vir para o lado direito. Quando o Thiago Maia vem para o lado direito, ele tem que necessariamente forçar a mudança de corpo. Isso dá a possibilidade para os adversários de fazer uma marcação um pouco mais forte, mais dura. De uma forma geral, né, tentando ser um pouco mais curto até para o Bubu falar, eu até comentei com o Pedro aqui, a distância que existia entre o Flamengo e o Vasco nesse primeiro semestre, ela é bem curta. Ela é bem curta. Diminuiu bastante. Por mérito do Vasco e demérito do Flamengo. Sim, duas coisas. Sim, e o Vitor Pereira já está na hora de começar a dar uma cara nesse time. A torcida do Flamengo não está chateada porque ganhou de 3-1 da forma... né? Eu acho que... Desculpa. Ela está chateada pela forma como ganhou. Sim. Quem vê o resultado 3-1 fala, pô, 3-1. Mas quem esteve no Maracanã e quem assistiu o jogo... O Santos trabalhou bem, daqui a pouco a gente vai falar dele. Viu que esse 3-1 do Flamengo foi bem complicado e o torcedor do Flamengo fica sempre com aquela frase do Jorge Jesus. Eu gosto sempre de repetir essa frase, que foi uma das primeiras que ele disse na primeira entrevista. Para ser treinador do Flamengo, eu tenho a consciência de que não basta apenas ganhar. Temos que jogar bem, apresentar um bom futebol. E o que o Vitor Pereira não consegue. Nós já estamos quase em abril. Quase em abril. Ele já acabou o Mundial,
já acabou, né, Supercopa, Recopa, já acabaram as competições. Dois jogos só. Ele ficou uma semana treinando essa equipe. Vai ficar 2 agora, hein? Né? E nós não vimos essa equipe jogar ontem. O Gabigol, nós já estamos falando há um bom tempo. Sim. Né? Um bom tempo. Então, vamos ver o que ele vai fazer. O Gabigol está se desdobrando em campo, é bom que se diga, hein? Assim, empenho do Gabigol não falta. Mas eu quero que o Gabigol faça gol. Eu não quero que o Gabigol fique correndo atrás de zagueiro, Zé, mas por atrás que de ele se desdobra? Porque é o esquema do treinador. Sim, mas eu quero que ele faça gol. Tá certíssimo, é o que eu quero. Eu quero o Gabigol lá próximo à área, junto com o Pedro, garçom e goleador, é isso. Saindo, fazendo assim. Aí os caras pegam no pé do Gabigol, tem que entender o que tá sobrando pra ele, Mas já tá faz tempo. Quanto tempo eu venho falando aqui? Ele tá longe. A única coisa que o Gabigol fica restrito a fazer é pegar essa bola do lado direito aqui e dar o tapinha pro Pedro lá atrás, lá no seu... O Marcelo tá me lembrando daqui, que o Dorival não era assim também? Menos, hein? Não, bem menos, né? Dorival era... exatamente. Ele não voltava tanto. E nós pegávamos no pé, no bom sentido, que ele criava as oportunidades, ele chegava a finalizar, mas só que ele não fazia. Hoje nem finalizar ele está finalizando. Cara, quantas assistências deu o Gabigol ano passado? Pro Pedro, principalmente. E o gol da final da Libertadores, de quem foi? Quem que apareceu lá na área, no segundo pau? Foi o Gabigol, cara. Sim. Foi o Gabigol. Bubu, tudo bem? Tudo ótimo. Tudo certo? Tô me sentindo um novo homem hoje. Seja bem-vindo. E na minha primeira explanação, boa tarde, né? A quem pinta boa tarde, William. Boa tarde, Zé. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Fã de Esporte. Boa noite. Na minha primeira explanação, eu quero fazer uma defesa de mim mesmo. Explanação, vamos lá. Porque, por exemplo, eu fui trollado na semana passada, muita gente pegou meme, porque eu comparei o Pedro com o Haaland, falando que o Pedro, pelas características, é uma espécie de Haaland brasileiro. Sim, mas eu falei que você podia falar isso. Individualidade, amigão. Quem decidiu o jogo foi o Pedro. O Pedro, neste ano de 2023, tem mais de 1 gol por jogo. São 12 jogos e 13 gols. Verdade. É claro, são outros patamares, outras esferas, outros adversários, outras ligas. Mas sim, ainda com esses números é espantoso você comparar com o Haaland. Acho que, né? O Pedro foi até para a Copa do Mundo porque ele tem uma característica de centroavante, de 9. A seleção tinha alguns buracos na Copa, nas laterais e na centroavância, como gosta de dizer o Zé. É o efeito do pigmento. O Zé que criou o termo centroavância, né? É o cheiro da tinta na barba. O Pedro, ele tem capacidade goleadora e tem habilidade, tem recurso e tal. E para mim, nesse jogo foi decisivo. Por quê? Gabigol, individualidade, foi substituído. Foi. Arrascaeta, individualidade, foi substituído. De novo. Faz com que o Arrascaeta não estava bem fisicamente, então, hein? Vitor Pereira foi chamado de burro, porque tá virando óbvio, né? Chega em algum momento, pode ser no Mundial, não sei o quê, ele tira o Gabigol, tira o Arrascaeta, qual que é a voz, o coro da torcida imediato? Burro, esse cara é burro, imagina, tal. Então, num jogo em que essas duas figuras estelares não foram bem e foram substituídas, o Pedro tirou da cartola a vitória. Cebolinha, aí eu vou fazer um comentário de culinária, né? Que cebolinha normalmente, eu gosto, minha mãe coloca no arroz. Cebolinha em qualquer lugar que você coloca, funciona legal. Menos na lateral direita. Na lateral direita eu não acho que legal essa experiência, né? E ele tá, acho que só no gol que ele não jogou no Flamengo, né? Ele joga lateral na esquerda, aí toma o gol do Pavar da Colina ali, aí ele joga na direita. O programa ele emplaca isso, rapaz. Então. Vai. Não, eu tenho o direito de chamar o jogador pelo nome que eu, né? É um elogio a ele, não estou depreciando. Não, isso né? é um elogio. E uma hora em placa também. Agora, por aqui, ó, o Vasco. Entraram no Vasco Eric Marcos, Orelhano e Aguinaldo, certo? Aí você põe um garoto... Eric Marcos entrou bem é que foi eliminado contra o ABC, né? Mas quem fez algum... Eu já tenho uma certa raivinha de nome composto, que tomou conta do futebol brasileiro, né? Assim, acabaram com os apelidos. Eu também não gosto. Eric Marcos. Tem algum outro Eric no Vasco, mano? Tá bom, Eric Marcos e tal. Aí vem um garoto, Matheus França, individualidade. Até nisso o Flamengo tem. Que você fala que é individualidade do Flamengo. Mas você vai falar Gabigol, Arrascaeta, Pedro e tal. Vem um moleque, entrou no segundo tempo, né? Um moleque que também acaba fazendo a diferença. Não foi só o Pedro. Pedro ganha do Vasco. Mas é um jogo em que o próprio VP admitiu que o time não foi bem. E olha que ele é um cara muito autoconfiante, está sempre melhorando. Ele vinha perdendo e o Flamengo estava em desenvolvimento, estava mostrando sinais. Vocês se parecem. Desde que eu deixei um pouquinho da barba, eu fiquei muito parecido com o VP. Ali. Tem uma semelhança. Agora, o VPzismo vai encontrar na final o dinizismo, que pratica o melhor futebol do Rio de Janeiro. Né? A gente falou de qualidade de jogo, o Renato Gaúcho já falou no Sul hoje, jogamos um futebol bonito. Aqui o Palmeiras é disparado o time mais eficiente. Se perdeu no fim de semana. Acontece, nas melhores famílias. Aqui em São Paulo o Palmeiras ganha muito, não perde quase nunca. Tem gente que até discute um pouco a qualidade do jogo, poderia ser mais bonito do Palmeiras ou não.
No Rio tem um time que está jogando muita bola, está jogando de forma vistosa e não é o time mais caro que tem as maiores individualidades. É o time do dinizismo. Nossa, você deu uma respirada aí. Gostei. Você Não gostou? concorda, não? Não, achei que ele ia falar da história da barba, mas ele só falou de futebol mesmo. Né? já Ainda falei bem, da né? barba Mas antes, passou falei pelos degraus. O Vitor Pereira está abaixo do que ele poderia apresentar nesse momento. Qual é o último degrau do Vitor Ou Pereira é uma no Brasil? escadaria? Qual é o último degrau do é o Vitor Pereira Corinthians. no Brasil? É o Corinthians finalista da Copa do Brasil. Aquele você jogo com o falar, Flamengo. o do final da temporada? Aquele que jogou o segundo jogo contra o Flamengo. Tá longe, né? Tá longinho? Tá longe. Tá uma escadaria atrás disso Tá aí longe, ainda? tá longe. É mesmo? Abaixo? Eu não sou daqueles, a gente já comentou aqui, eu não sou daqueles que acham que tá tudo errado, que o Vitor Pereira tem que ir embora, que é fraco. Também tô com você nessa. Acho que tem um cenário maior, muito mais delicado no Flamengo, que é muito mais fácil apontar o dedo pro Vitor Pereira. Tá ali, é mais palpável, dá pra ver ali a ponta, porque o resto eu não sei onde estão os dirigentes, então não tem como a gente falar. Agora, tá abaixo, né, William? Tá abaixo porque o que se tem até aqui na temporada? Uma final de Campeonato Carioca, que você está classificado, Sim. que você não chega nem com o melhor futebol apresentado do torneio. Não chega como favorito, né? Independentemente de O Fluminense comentário favorito, hoje é não, o sei seguinte, o Flamengo chegou, mas o Fluminense está jogando mais. E tem vantagem, porque ele perdeu o confronto direto, né? A final Taça Guanabara, o Fluminense. Não, mas não tem vantagem. Não tem vantagem na final do tá estadual. Pode ir para os pênaltis, inclusive. Agora, você para e olha. O Flamengo que vira o ano, a gente vai bater sempre nessa tecla. É o Flamengo campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil e com um técnico que chega para desenvolver e potencializar esse elenco. Ele tinha 3 decisões em sequência, em coisa de 1 mês e meio ali. Ele não vai bem na Supercopa, não vai bem, que eu digo, de buscar título. Ele não chega nem sequer na final do Mundial e ele perde a Recopa, que poderia dar um alívio. Aí cabe o estadual. Ele perde para o Vasco no primeiro clássico, ele perde para o Fluminense, que o Fluminense acaba levando a Taça Guanabara ali. Ele tinha 2 jogos para fazer 1 ponto e ser campeão da Taça Guanabara. Ele conseguiu não fazer nenhum. E agora ele vai se escorar num 3-1 sobre o Vasco e também na vitória do jogo de ida, principalmente no 3-1, que não foi uma grande atuação, que a gente está aqui debatendo o que faltou, ele mesmo admitiu, como é que foi. Né? Sim, que o Matheus França acaba ali pelo valor individual, pelo potencial. A impressão que eu tenho é que andou para trás de segunda para ontem. Andou para trás do início do ano para agora. Sim. Não, mas só para pegar esse recorte recente, de segunda para ontem andou para trás. Eu acho que tem uma coisa que a gente precisa pontuar, porque ficou muito evidente ontem, a gente até se perguntava assistindo ao jogo, quem resolve a primeira partida é o gênio, para mim, desse time, que é o Arrascaeta. Numa situação colocada pelo Vitor Pereira, é bom que se diga, ele abre o campo, deixa aquela faixa ali entre a zaga do Vasco e a linha de meio de campo ali para o Arrascaeta flutuar, ele antes estava um pouco mais preso, estava solto. O Arrascaeta ele resolve a vida para ele. E tem a opção técnica feita pelo Barbieri também, porque ele tira o Rodrigo, que seria o homem que faria essa marcação, né? Aí, e coloca o Calarza. Aí o Vitor tem uma situação ali, cai para o segundo jogo, a gente precisa pontuar também. O Arrascaeta longe da melhor situação física, deixa o campo ontem, muita gente não entendeu, né? Chamou o Vitor de burro, depois a notícia de uma nova lesão, e aí é coxa, diferente do Pubis, e a informação hoje que ele está cortado da seleção uruguaia. Então também tem essa perda de qualidade técnica. Só que é muito pouco para o Vitor Pereira depender só de um ajuste no posicionamento do Arrascaeta. Ele não conseguiu nada muito além disso. O que ele conseguiu foi o Ayrton Lucas. Eu acho que é o grande jogador do trabalho dele, é o cara que ele potencializou. Vai muito bem na roubada de bola do primeiro gol, na construção do lance que faz o terceiro gol. Então, assim, tem muita coisa interessante do Ayrton Lucas potencializado. Mas aí, quando você brinca com essa tal escadaria, é muito longe. O Ayrton Lucas é um jogador longe da primeira prateleira do elenco do Flamengo que ele potencializou. Estar na final com o peso que ele está carregando e não ser nem exatamente o time mais vistoso, que joga o melhor futebol hoje, é muito pouco. Tudo que não se apresentou até aqui, não sei se 5, 10, 50 degraus, depende de quantos degraus tem essa escadaria, mas ele está muito longe. Ele está muito longe do que ele poderia apresentar. Agora, eu acho que também precisa ponderar. Hoje é dia 20 de março, pouco mais de 2 meses e meio de trabalho. Quando chegar na final, 3 meses. Já dá para considerar, assim, que já tem um tempo aí que ele poderia estar apresentando alguma coisa. Ele agora vai ter 15 dias para trabalhar. Não tem jogador do Flamengo convocado, você tem o Arrascaeta lesionado, então você vai tentar recuperar. E você já identificou mais ou menos onde o time vai bem e onde o time não vai bem, o que está precisando ser feito. Eu vou abrir Cebola pela direita, para abrir, pisar na lateral, não funcionou. Será que eu inverto? Coloco ele para cá? Quem é que vai fazer esse corredor? Varela vai se recuperar? Você tem 2 semanas para minimamente te voltar aqui daqui a 2 semanas e falar, olha, apesar de tudo, tem uma mínima evolução. Então, assim, ele está precisando subir, ele está longe.
A turma está no degrau lá de cima, ou a turma imaginou que ele poderia estar no degrau lá de cima, e ele não está. O Vitor Pereira chega ao Flamengo para evoluir um time que, em tese, estava longe do seu teto. Esse time, se é que a gente pode falar, evoluiu. Esse time não subiu o degrau, esse time não acrescentou. Então, por enquanto, está devendo. Muito bem, galera. Vamos lá, então. Para você, o Flamengo jogou bem? Para você, o Flamengo está encantando? Está convencendo? Cara, para mim, não. Para mim, o Flamengo não está evoluindo. Está estagnado, galera. Ontem foi mais um jogo fraco do Flamengo. Nós vencemos graças à qualidade individual dos jogadores, né? Matheus França entrou bem, tá certo, o Vitor Pereira que pôs o Matheus França, daí tem um dedinho do Vitor Pereira. Mas a gente chega lá. Pedro jogou bem, Ayrton Lucas jogou bem, o Santos foi um dos melhores em campo, fez altas defesas. Cara, a gente está falando de Flamengo, a gente está falando do elenco mais caro da América do Sul e a gente está falando de Vasco. O Vasco deixou o Flamengo em alguns apuros em certos momentos. Até ali onde estava 1-1, até entrar o Matheus França, o Flamengo corria certo risco de perder o jogo, de sair da competição. Ou seja, Vitor Pereira, no que ele é culpado, galera? Ele já está no Flamengo há 2 meses e meio. Já deu tempo do Flamengo estar jogando melhor. Cara, não estou aqui para passar pano para ninguém. O Flamengo tinha que estar jogando melhor. O Flamengo não tem uma forma de jogar. O Flamengo não tem ainda um padrão de jogo com o Vitor Pereira. Os gols que saem no Flamengo são jogadas individuais. Não tem jogada ensaiada. Não tem uma coisa que você pega assim de um gol e fala, não, isso aqui tem dedo do técnico no gol. Não tem, galera. As substituições, cara, por que o Vitor Pereira não consegue encontrar um time ideal? Por quê? É por causa do X9? Cara, o que dá a entender é que o Vitor Pereira não consegue treinar um time e falar, esse aqui é meu time titular por causa do X9. Isso daí é um absurdo, cara. Não tem cabimento um negócio desse, né? Agora o VP tem 2 semanas para fazer o time evoluir, para fazer o Flamengo jogar melhor. O Flamengo tem que ter jogadas, tem que ter variações, o Flamengo tem que ter uma defesa melhor. Cara, não é jogando com 3 zagueiros que você vai resolver o problema da defesa. Não importa o zagueiro que está ali, o sistema não está funcionando. Todo jogo a gente toma gol. É com o Rodrigo Caio, Davi Luiz, Fabrício Bruno, é com o Léo Pereira, é com o Pablo. Com todos eles, cara. Todo jogo o Flamengo toma gol. Então, não é culpa de um zagueiro, é culpa do sistema defensivo. É a mobilização do time, é a formação em campo, é o posicionamento, tanto da defesa quanto do meio-campo. O Flamengo perde muita bola no meio do campo, muita bola. O Flamengo no ataque perde muito gol. Mas ainda bem que passamos, né? Ainda bem que estamos na final. Para mim, o Flamengo ainda não está jogando bem, o Flamengo está longe. Cara, se a gente pegar o auge do Flamengo do Dorival Júnior, ali na Libertadores e Copa do Brasil, esse Flamengo de hoje do VP está muito abaixo, está bem abaixo. E os jogadores são os mesmos. É incrível, né? Tirando o João Gomes e o Rodinei, o time é o mesmo. E o time não evoluiu com o VP. Valeu, galera. Tamo juntos. Isso aqui é Flamengo. Saudações rubro-negras. Fui!